Namastê! Bem-vindos ao podcast Vida de Yoga. Aqui, vamos nos aprofundar na poesia da vida e dessa filosofia milenar através do olhar e da palavra do professor Tales Nunes. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Nós vivemos numa primeira coisa, a primeira característica que a gente pode falar da modernidade é que a gente vive na era da velocidade. A característica principal da modernidade a gente vai colocar aqui como essa velocidade, com a sensação de que a gente está sempre em débito em relação a alguma coisa, a algum trabalho, em relação a tempo, né? A monetarização do tempo, né? Tempo para a gente se tornou tempo de trabalho, o tempo produtivo, o tempo se torna então o dinheiro para a gente, ou seja, produção, né? Para um mercado, para uma sociedade de consumo. Então, a primeira questão é a aceleração. As pessoas, de modo geral, vivem aceleradas, vivem num processo de sempre estar em débito, ou na maior parte das vezes está em débito com o sono, está em débito com o descanso. E não é só a questão de estar em débito com sono ou com descanso. É uma questão de se sentir culpado por descansar, se sentir culpada por estar dormindo, porque o dormir e o descansar não é produtivo. Então essa é a primeira questão. Essa aceleração ela é levada por um regime no qual o tempo ele é regulado não pela natureza, mas pela produção, né? Essa é a primeira questão. E com o auxílio do mundo digital, né? Porque o mundo digital é um mundo no qual a gente tem a sensação de que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Tudo acontece de forma intensa no mesmo tempo. E no mundo digital a gente perde a noção de percorrer um tempo e um espaço para alcançar aquele lugar que a gente gostaria de chegar. No mundo digital isso não existe. Se você manda uma mensagem aqui para outra pessoa, ela chega imediatamente lá para aquela outra pessoa sem necessariamente percorrer um tempo, espaço. E ela chega para milhares de pessoas ao mesmo tempo, sem percorrer necessariamente um tempo e espaço. E isso vai criando novas formas da gente se relacionar com esse tempo, que está associado a um certo imediatismo. A gente quer resultados rápidos e imediatos das coisas. Por isso que surgem as questões associadas aos 10 passos para alcançar isso, 5 passos para alcançar a fama, 10 passos para alcançar o objetivo X, como se o alcançar aquele objetivo fosse quase que um ganho mágico. O ganho mágico é aquele ganho que não precisa percorrer o espaço e o tempo. Eu simplesmente salto e adquiro aquilo que eu gostaria sem percorrer esse espaço-tempo, e esse espaço-tempo percorrido quer dizer esforço e dedicação. Então, a magia nesse sentido é aquilo que nos libera do esforço. A gente quer o ganho imediato. E isso tem sido cada vez mais comum em várias áreas, não só o yoga. A pessoa quer se tornar um especialista no assunto sem sequer conhecer ainda o assunto. E aí a pessoa já quer se tornar um especialista. Você pergunta, você já teve contato com esse assunto? Você já teve contato com essa prática? Não, mas eu quero me tornar um especialista. Então, isso é resultado dessa era. E se demorar muito para chegar lá, eu passo para uma outra coisa.
Então é isso que as pessoas vão, de certa forma, buscar nas suas várias formas de consumir. E quando a gente está falando nesse consumir, a gente está falando não só o consumo de um produto, mas a gente está falando do consumo de conhecimento e de um saber, de uma prática, né? No yoga não é diferente. Então, a pessoa quer, por exemplo, se tornar um professor de yoga sem nunca ter praticado. A pessoa quer se tornar um professor de yoga sem necessariamente passar por esses caminhos que é o caminho da sua prática diária, o caminho do seu estudo, o caminho do se relacionar com esse universo de saber e de prática durante um tempo para que aquilo amadureça em mim, para que aí sim eu possa levar alguma coisa para outra pessoa. O yoga não é uma técnica, é uma técnica, né? Mas não é algo técnico que você pega aqui e você vai usar aqui sem que aquilo faça parte de você. E para que aquilo faça parte de você, demanda tempo, paciência e dedicação. Não tem como ser diferente. Então essa é uma das primeiras características que a gente pode ver, as pessoas querendo, e a gente está falando isso no sentido de até de se tornar um professor, mas isso vai acontecer também naquelas pessoas que são alunas e que vão chegar para você com esse mesmo imediatismo, mas no seguinte sentido: professor, eu tenho essa dor aqui, eu tenho essa dor seja físico ou emocional, e eu quero que você resolva isso para mim. Eu quero que o yoga resolva isso para mim. Em quanto tempo o yoga vai resolver isso? Essa é uma questão que vai chegar bastante para você e é uma cilada, porque o yoga pode ajudar, sim, mas o yoga não é uma aspirina que a pessoa vai tomar e que vai curar todas as dores dela. O yoga vai precisar da dedicação da pessoa, o yoga vai precisar do empenho daquela pessoa para que ele funcione. E vai precisar também de um tempo, não existe nada mágico. Tem ganhos que são assim no yoga. Às vezes você pode aprender a relaxar assim no yoga, mas pode ser que não. Pode ser que você tenha uma cura de alguma questão físico-emocional no yoga, pode ser que não. Mas o que está implicado nesse processo é sempre uma dedicação, um esforço e a paciência de permanecer naquele caminho. Mas esse imediatismo vai chegar para você porque as pessoas querem esse resultado imediato e cada vez isso vai acontecer com mais intensidade. Pelo menos eu, como professor, observo isso acontecer com cada vez mais, com mais frequência.